O ministro do STF, Gilmar Mendes, anulou todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa do político e estendeu a Dirceu os efeitos da decisão do STF e considerou Sérgio Moro suspeito para atuar em processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos entender isso daí. Vamos esmiuçar isso aqui, vamos destrinchar para ficar bem claro para vocês terem argumentos quando algum bolsonarista vier falar que o Lula é um descondenado. José Dirceu foi condenado a 23 anos por corrupção passiva, que seria receber dinheiro, organização criminosa, que seria se associar a outros políticos para cometer os crimes, e lavagem de dinheiro, que seria para ocultar a origem criminosa desse dinheiro. O Gilmar Mendes, analisando o que havia acontecido, analisando os autos do processo, ele chegou à conclusão de que havia um plano, e o plano era condenar José Dirceu para se poder chegar ao Lula. Uma das coisas muito interessantes desse processo é que José Dirceu foi condenado por receber propina. E o empresário envolvido foi liberado, porque não havia provas de que ele havia pago propina. Quer dizer, está comprovado de que recebeu a propina, e o empresário não está comprovado de que ele deu a propina. Totalmente incoerente. Quando da suspensão de Sérgio Moro, abriu brecha para que tanto as pessoas inocentes, que não estavam envolvidas com a corrupção da Petrobras, que existiu sim, pudessem pedir a anulação das suas respectivas penas e condenações. O fato é que também muitos culpados vão se beneficiar disso. Tudo isso porque o juiz Sérgio Moro e Dallagnol, que hoje se mostram radicais de extrema-direita, e para nós é claro o posicionamento político deles, eles batiam no peito e estavam buscando justiça. Com o seu projeto de poder, o seu projeto político, para pegar o Lula, eles foram condenando gente inocente até o Lula, e isso só ficou claro graças ao vazamento das conversas entre eles. Que eu vou citar para vocês uma que talvez vocês não saibam. Tá? Não foi muito divulgado, a Rede Globo nunca se retratou, as grandes emissoras nunca fizeram uma autocrítica, coisa que eles cobravam muito do PT, que o PT deveria fazer uma autocrítica. Os vagabundos nunca fizeram autocrítica alguma, mas eles exigiam isso do governo. Então vamos lá. José Dirceu, por ser o braço direito do então ex-presidente Lula, tinha que ser incriminado para que se pudesse chegar ao Lula. Porque eles não tinham prova alguma. Você vendo, você assistindo tanto o julgamento quanto você lendo os autos do processo, não há uma prova contra o Lula. Tanto que eu, quando vi tudo aquilo, falei, nossa, o Lula não fez nada, vai ser liberado. Quando apenaram o Lula, eu fiquei surpreso, eu falei, o que é isso? E engraçado, nenhum jurista ficou, nenhum se manifestou. O José Dirceu disse que confia na justiça. Bem tardia, porque prejudicou a vida dele. Hoje, ele seria presidente da República. Não seria Dilma, seria José Dirceu. Nas mensagens trocadas pelo Telegram entre juiz e promotor, ficou claro que eles tinham um plano para essa condenação. E o Gilmar Mendes cita isso. Bem, o que foram essas, para quem não acompanhou, uma bomba que foi publicada pelo The Intercept, na época o Greenwald estava à cabeça da coisa, demonstrava-se conversas criminosas entre juiz e promotor, combinando estratégias e resultados. Sérgio Moro, quando ministro de Bolsonaro, manda a Polícia Federal prender o hacker que havia invadido o Telegram e que havia vazado as conversas para o The Intercept. Ele dá um tiro no próprio pé, porque o pessoal chega lá, pega mais provas e mais conversas ainda, ficou conhecido como Operação Spoofing. Pegaram várias provas, mais provas ainda, e mais conversas entre juiz e promotor. Então ficou muito claro que Sérgio Moro e Dallagnol eram desonestos em suas acusações. Vamos a alguns detalhes importantes. O empresário Fernando Moura apresentou uma versão completamente diferente daquela narrada nos termos de colaboração, que no caso ele imputaria os crimes a José Dirceu. Em razão dele ter adotado uma versão completamente diferente, pediu-se as gravações do inquérito da delegada. Eis que o Ministério Público diz que não há gravações, não há conversas. Mas foi descoberto. A delegada Érica, vou ler aqui para vocês, como expõe Érica, ela entendeu que era pedido nosso e lavrou o termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com o escrivão e tudo, quando não ouviu nada. Dá no mínimo uma falsidade. A delegada armou e colocou na boca do sujeito coisas que ele não havia falado. Era um acordo de colaboração falso. Eles falsificavam documentos. E ao ver isso, o que o Dallagnol fez? O que o Ministério Público fez? Dallagnol se preocupou em proteger a delegada. Se o colaborador e a defesa revelarem como foi o procedimento, a Érica pode sair muito queimada nessa. Pode dar falsidade contra ela. Isso me preocupa. Olha o trabalho do cara, proteger criminoso.
E os inocentes que se danem. Pessoal, é um grau de psicopatia. Dallagnol, Moro, frios, covardes, imputando crimes a quem não os cometeu. E livrando vagabundos. Detalhe, hein? Essa delegada Érica é a mesma que prendeu o Cancellier, o reitor, que veio depois a se matar por sentir vergonha, por se sentir injustiçado. Ela foi a culpada pela morte do Cancellier. Que quem tem vergonha, muitas vezes não suporta essa pressão. Acabou por aí? Não. Sérgio Moro, quando ministro, ainda premia essa delegada. Foi premiada com um cargo que lhe dava mais tudo. O plano deles era pressionar ao máximo José Dirceu para que ele tirasse o dele da reta, atribuindo os crimes ao Lula. Seria uma falsa delação. Acontece que José Dirceu foi guerrilheiro, José Dirceu é honesto, José Dirceu é uma pessoa de caráter, como poucos, forte, não se deixou levar por isso. Mas eles chegaram até a ameaçar prender a filha do José Dirceu para pressioná-lo. Mas o José Dirceu não caiu nessa. Eles não tinham prova alguma contra a filha do José Dirceu. Ela não tinha nada a ver com nada. Mas eles fizeram isso para criar ciladas. E ainda tudo isso vazou nas mensagens da Vaza Jato. Tudo isso tá lá. As conversas dele, coloca ela aí, não, deixa genérico, que aí vai passar batido, vai dar a entender que ela sabia. Desse jeito. É só se pensar, uma pessoa com intelecto do José Dirceu, ele tem 1000 maneiras de ganhar muito dinheiro que não seja por meio da corrupção. Mas eles queriam criar uma narrativa para prender o Lula e para isso prender o José Dirceu. E depois vieram a prender o Lula. Se não fosse o hacker ter invadido e descoberto que Moro e Dallagnol eram 2 pulhas, eram 2 bandidos criminosos que estavam atribuindo crimes a inocentes e acobertando culpados, Lula estava lá até hoje. José Dirceu também. Então a coisa é muito grave. E não pode ficar por isso mesmo. Tem que haver justiça. O Sérgio Moro, aliás, deveriam até fazer uma investigação sobre ele ter feito esse concurso realmente para juiz e ter entrado, porque não é possível. Ele é completamente imbecil. Você vê que o Flávio Dino é excepcional, né? Mas o Flávio Dino o destruiu, mostrou que ele não sabe nada de direito. A gente acompanha Sérgio Moro no Senado, ele não tem noção de nada, sobre nada. Ele é completamente alijado de qualquer capacidade mental. Ele não tem um raciocínio. Ele é um malandro. Ele é um cara que armou. Mas ele não tem. Você vê que ele não tem preparo algum. Ele não conhece de direito. Ele dá cada escorregada na casca de banana. E o pessoal lá no Senado fica sambando em cima das coisas que ele fala. Eu sinto vergonha alheia. Porque eu não sou um profissional do direito, mas a gente vê que o que ele está falando, muitas vezes sobre o direito, em linguagem popular, é abobrinha. Ele não sabe nada. Você percebe quando o jurista tem noção do que está falando. Você tem essa noção. O Flávio Dino é um deles. Gilmar Mendes é um deles. E como o Gilmar Mendes disse, eles são ladrões de galinha mesmo, mal preparados. Por isso que o Gilmar Mendes falou para o Sérgio Moro que havia uma biblioteca muito boa no Senado e que ele deveria aproveitá-la. Quer dizer, chamou ele de ignorante, de inculto. A Lava Jato foi a maior farsa jurídica do nosso país. E o impeachment da Dilma foi outra farsa jurídico-parlamentar. Não havia crime, eles inventaram um crime e tiraram a presidente de lá. O nosso país precisa voltar aos eixos. São várias tentativas de golpe contra a Dilma, depois Bolsonaro, prenderam Lula, também foi um golpe. Então vamos ver agora como é que vai ser o tratamento para um verdadeiro golpista, um verdadeiro bandido. Em nota, a defesa afirmou que José Dirceu recebeu com tranquilidade a decisão e sempre confiou na justiça. O ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Dallagnol criticaram a anulação das condenações em uma rede social. Para Gilmar Mendes, há indícios de que Moro atuou contra o Dirceu para chegar a Lula. E na decisão, o magistrado disse que os indícios levados ao STF mostram que a mesma falta de isenção de Moro em relação a Lula também impediu que José Dirceu tivesse direito a um julgamento justo e imparcial. A decisão restitui os direitos políticos de José Dirceu e entende que os processos contra Dirceu tinham por objetivo atingir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que demonstra quebra de parcialidade das ações. A anulação atende ao pedido da defesa do ex-ministro e solicitou a extensão da decisão da segunda turma do Supremo, que considerou parciais as decisões da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, nos casos que envolvem Lula. José Dirceu disse que sempre confiou na justiça. Não devia. Mas vejamos as notas de Gilmar Mendes. Os elementos concretos demonstram que a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de Dirceu como objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que, em seguida,
seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva, diz Gilmar Mendes. Para o ministro, a anulação dos atos se justifica diante de indicativos de que juízes e procuradores ajustaram estratégias contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra o outro. A acusação contra José Dirceu era um ensaio da denúncia que seria oferecida contra o atual presidente. Afinal, ao antecipar detalhes da denúncia que seria oferecida contra Luiz Inácio Lula da Silva, em mensagem dirigida ao ex-juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol se referiu especificamente ao ora requerente, José Dirceu. Pessoal, sua atividade profissional? Eu trabalho com o meu movimento político. Sua atividade profissional? O senhor quer repetir, por favor? Eu trabalho com o meu movimento político. Eu sou funcionário da empresa, do meu movimento. É isso. Agora ficou mais claro. Qual é a empresa? Vou pedir a gentileza, sem manifestação, vamos deixar ouvir. Movimento Renovação Liberal. É que o senhor, depois do processo encaminhado, correndo, encontrou o deputado Glauber? Sim, como eu encontro qualquer outro político, principalmente o filho do Chico Alencar, Mas que eu encontrei eu estou recentemente. perguntando ao senhor sobre o deputado Glauber Braga. Sim, eu disse que eu encontro qualquer político. Então, a última vez que o senhor encontrou o deputado Glauber Braga foi nessa lanchonete? Foi depois, perto do final da campanha. Quando eu estava pegando o metrô e ele, junto com o pessoal dele, começou a provocar ali. E aí? E aí eu fui ver o que ele ia falar pra mim. Porque ele gosta de provocar, só que ele não faz isso quando a câmera tá ligada. O que lhe levou à Câmara na data dos fatos? Eu fui convidado pelo meu irmão e por muitos Ubers que me apoiam lá no Rio de Janeiro para eu conseguir fazer uma ponte com deles para os deputados aqui de Brasília. Porque eles precisavam de ajuda o processo que o Lula, o governo, estava conseguindo fazer para a regulamentação dos aplicativos. E ele chegou. E ele que me aborda. Eu estava quieto, no canto. Só que ele fala outra coisa. Ele fala Pode continuar. Não, só que ele fala outra coisa. Ele fala que eu abordei ele. Isso é mentira. Porque as câmeras de segurança provam isso. E se ele quer se defender desse caso, eu acho que ele é a melhor parte que deveria buscar as câmeras de segurança. O senhor foi atrás das câmeras de segurança ou não? O senhor não pode... Presidente, o senhor não como eu pode... já fui questionado, eu posso responder? Não, você não pode fazer nenhum questionamento. Só responder A premissa de quem acusa, não de quem defende. O senhor não pode fazer nenhum questionamento a ele. Pode continuar fazendo o relato. Não, foi isso. Eu tinha acabado de sair do restaurante, eu estava ali parado com o pessoal e a gente estava até decidindo se a gente ia no gabinete do Eduardo Bolsonaro ou do Nicolas Ferreira, que eles queriam ir nesse gabinete. Na filmagem dos fatos... Silêncio, por favor. Porque para eles, qualquer político que pudesse ajudar eles contra a regulamentação do aplicativo, que ia atrapalhar o trabalho deles, seria importante. E eu tentei ajudar isso. E aí, no momento quando eu tinha acabado de sair do restaurante, eu estava ali parado, o Glauber Braga chegou, e como ele me encontra sozinho, quando a câmera não está ligada, ele me provoca, ele fez questão de fazer isso. E ele começa a me acusar. E ele cita um caso, que ele até hoje não provou, que é uma mentira, que eu ofendi ou ameacei a mãe de um militante dele. Isso não existe. Contando ali, Deputada, eu achei que tinha feito uma pergunta para mim. Vamos ouvir a testemunha. Interessante o seu Depois comportamento com mulheres, hein, Gabriel? todos vão ter a Bolsonaro? oportunidade de fazer os seus questionamentos à testemunha. O deputado Glauber Braga, na sequência, mencionou um processo de violência doméstica em seu desfavor. Ao que o senhor respondeu tratar-se, na verdade, de um processo de difamação. O senhor poderia esclarecer essa situação? Isso, na real, foi um processo que a minha ex levantou, isso nem foi pra frente. Sua ex? Minha ex-namorada, que ela levantou pra frente, e ela levantou esse processo nem foi pra frente, porque não teve provas. E, na real, o que ela alega no próprio processo é que é sobre difamação. E ela cita que eu nunca agredi ela cita que eu não uso drogas, bebida alcoólica. Então, tipo, se for pegar qualquer coisa que ele tá tentando insinuar que eu agrido mulher, ela mesma diz o contrário, no processo, quando ela foi criada. Então, tipo, não existe isso. Só que ele insinua que eu agrido mulher, porque ele quer colocar como se eu fosse o agressor, eu fosse o cara, né, agressivo. Sendo... O senhor confirma ter chamado o deputado Glauber Braga de burro repetidas vezes e ter dito sua mãe é corrupta? Eu falei que ele é burro porque ele disse que ele insinuou no processo que eu agredi mulher. Eu falei, ele não leu o processo. E como que pode um deputado tentar insinuar uma mentira ali? Eu falei, você é burro. Eu disse isso. E você fez a afirmação, tua mãe é corrupta? No final do caso, depois de tudo que passou, principalmente depois, quando ele me acusa ele tenta insinuar que eu agredi mulher, eu disse isso. Convenhamos que... No final de... O Sim. senhor exagerou na dose, né? Nesse final, sim. Nesse final, sim. Ué. E é muito feio, né? Você chegar pra um homem que nunca fez isso e você tentar manchar a honra dele falando que ele agride mulher, sendo que ele nunca fez isso. O senhor voltou a encontrar o deputado Glauber Braga
Sim. Ele me encontrou dentro da lanchonete e depois, quando eu tava pegando o metrô, que ele tava fazendo campanha também. E não aconteceu nada. Aconteceu. Ele me provocou nessas 2 vezes. E o senhor O reagiu? pessoal dele, principalmente. Reagir em quem? Em questão de O senhor agredir? reagiu? Agredir? Jamais. Não, o senhor reagiu em alguma coisa? Eu debati com ele. Debati com ele normalmente. Debateu ou teve É porque ele me ou chama. tiveram Porque, ofensa? Não, ofensa, porque ele. Então o porque, debate foi- Entendi. Porque olha só, dentro do processo, tem até ele me chamando de fascista. Ele adora citar isso. E aí eu falo, por que eu sou fascista? E ele não responde isso. Então, tipo, é um debate. Me chamam de miliciano, o pessoal dele me agride. E tá gravado isso. Por quê? Por que eu sou miliciano? Por que eu sou miliciano? No dia 16 de abril, o senhor afirmou, abre aspas, e a tua mamãe? E a tua mamãe? Tua mamãe é corrupta, fecha aspas. Em 8 de maio, 22 dias depois, minha mãe veio a falecer. Quando o senhor a atacou, ela já estava num quadro avançado de Alzheimer. Isso é conhecido publicamente. O senhor se arrepende do que fez naquele dia em relação ao ataque que fez a ela especificamente? Eu sinto muito pela sua mãe ter falecido. Só que eu devolvo também a pergunta. Você se arrepende disso, não é que eu agredi mulher? Presidente relator, eu fiz uma pergunta objetiva. Minha pergunta objetiva é se a testemunha se arrepende do que falou em relação a ela. Ponto. De chamar que a sua mãe era corrupta no estado que ela estava. E eu nem sabia que no estado que ela estava. Eu Sim, pergunto se o senhor se arrependeu. acabei de dizer que sim. O senhor quer aproveitar esse momento, então, para pedir desculpas em relação a isso? Eu estou dizendo que eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe. Está eu estou te pedindo o senhor desculpa pra quer você. pedindo desculpas. Então, presidente, já que ele se arrepende, disse que fez isso no calor das emoções, eu queria continuar a minha pergunta. No dia 25 de abril, já não mais no calor das emoções, o senhor afirmou em um vídeo seu, que ainda está nas suas redes sociais, que minha mãe é uma safada. Aí eu pergunto, o senhor se arrepende daquilo que falou nesse vídeo no dia 25? No dia 29, ela veio a ser hospitalizada. O senhor se arrepende? Você lembra do contexto do vídeo, do que eu falo? Eu cito... Posso responder? Presidente, a minha pergunta é objetiva. Posso responder? Ele disse que minha Testemunha mãe... se atém a Posso responder? responder a Ele disse, pergunta o senhor do... disse que minha mãe era uma safada. Posso no dia responder? 25 de abril. A pergunta que eu faço ao senhor é objetiva. O senhor se arrepende? Não, objetiva é da forma como você quer que eu responda. Eu vou responder da forma como eu acho que tem que ser respondido, porque você está citando um caso só de uma forma bem específica. Então, o caso é, eu citei que o senhor foi assessor, secretário, né, da sua mãe por 8 anos, numa época onde não tinha lei de nepotismo. Eu jamais faria isso com meu filho. Eu achei errado isso. Eu acho, e ainda acho errado fazer isso. Então, no caso específico do vídeo, porque você está pegando um caso, uma ponta do vídeo e está querendo colocar como só existisse isso, não foi assim que aconteceu. Então, no todo o contexto do vídeo, eu não retiro o que eu disse. Então o senhor reafirma... Em todo o contexto da crítica que eu fiz do vídeo, estou respondendo. Em toda a crítica que eu fiz do Agora vídeo, a palavra está não comigo. retiro. Já perguntei ao senhor. No dia 25 de abril, o senhor disse que minha mãe é uma safada. Essa foi a palavra utilizada. A minha pergunta objetiva é, o senhor se arrepende do que disse? Se arrepende de ter utilizado a palavra safada, se referindo a ela? Eu falei que pela época, quando ela era prefeita de Nova Friburgo, ela te colocou como secretário por Sua 8 anos. mãe é uma safada. Eu posso responder, assim como deputado? você. Eu posso Silêncio, por favor, silêncio. Peço silêncio, por gentileza. Presidente, a pergunta é bastante objetiva. Eu só estou perguntando. Ele se referiu com a palavra safada à minha mãe no dia 25. Minha mãe que depois ingressou no hospital no dia 29 de abril. E já estava com um quadro avançado de Alzheimer. Ele disse que no dia 16 de abril, fez no calor dos acontecimentos, se arrependia e pediu desculpas. Eu me arrependi de ter chamado ela de corrupta. A minha pergunta então é, se arrepende de ter chamado de corrupta e não se arrepende de ter chamado de safada? Pela ocasião de ter colocado você por 8 anos como secretário e toda a crítica que eu faço no vídeo que você não está citando, eu não retiro o que eu falei no vídeo. Então ele reafirma, é importante, relator e presidente, os demais deputados do Conselho de Ética, que fique registrado aquilo que está sendo dito pelo relator. Ele reafirma, então, que não se arrepende de, no dia 25, ter chamado minha mãe de safada. Pergunta, testemunha. Depois de hospitalizada, do dia 29 até o seu falecimento, no dia 8 de maio, o senhor se recorda de mais alguma vez a ter citado de maneira ofensiva ou não se recorda? Não. O senhor garante que não fez? Não lembro. Não lembra. Ué. Então é interessante, senhores membros do Conselho de Ética, porque para quem se arrependeu do que tinha feito no dia 16, repete no dia 25 e não se recorda, se repetiu por diversas outras vezes no período em que ela estava hospitalizada. Testemunha, o senhor não conheceu minha mãe. Alguns dos parlamentares que estão aqui conheceram. A deputada Luísa Erundina conheceu e conheceu muito bem minha mãe. Minha mãe é uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Que numa Câmara de Vereadores, de 19 vereadores no seu primeiro mandato, em determinados momentos ela chegou a ter só 2 vereadores que apoiavam o seu governo.
Uma mulher que, quando reeleita para o segundo mandato, todos os vereadores que faziam oposição falada ao seu governo perderam a eleição. Uma nordestina de Natal, no Rio Grande do Norte, que contra tudo e contra todos foi ser prefeita na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, convidada por brisolistas pelo trabalho que ela fazia na zona rural do município de Nova Friburgo, como médica. Então, todas as vezes em que o nome dela for citado de maneira ofensiva como for, pode ter certeza, vai ter da minha parte reação, questionamento, indignação. Porque não só eu, como a minha família e milhares de outras pessoas a conhecem e sabem da sua honradez. Eu disse para minha irmã Ivana que no dia de hoje aqui, eu não perderia a paciência. Estou procurando cumprir a promessa que fiz a ela. Mas saiba que ouvir o senhor reafirmar que não se arrepende de ter chamado ela de safada, me gera profunda indignação. Cadê a pergunta? Vou continuar. Ah, não era a pergunta. Quem tá no banco é o senhor, não é o deputado. Eu vou mais uma vez. Eleja-se primeiro, tente. Testemunha mais questionando o parlamentar aqui. Deputado Chico, vamos a testemunha, se atém a responder. Se atém a Teve nem 12 mil votos, já queria responder. dizer que o deputado Se faz. atém a responder a pergunta do deputado Glauber. E eu já vou, presidente, relator, demais parlamentares, para o ponto em específico onde ele questiona o meu trabalho. Em um dos vídeos, inclusive, a testemunha, nas suas redes sociais, apresenta uma carteira de trabalho na mão, dizendo que iria me apresentar a carteira de trabalho. E aí eu quero repetir a pergunta. A minha atividade, testemunha, é conhecida. Estou deputado federal por 5 mandatos. Sou advogado e tive muito orgulho de participar do governo Saudade. Me orgulho imensa e profundamente do trabalho que fiz. E do governo que nós conseguimos tocar. A pergunta que eu queria repetir ao senhor é: qual é, atualmente, a minha atividade é conhecida, mas como o senhor disse que me apresentaria uma carteira de trabalho, eu queria perguntar ao senhor, qual é a sua atividade profissional atualmente? Foi respondido no começo. Eu sou funcionário do Movimento Renovação Liberal. Pergunta objetiva. Quanto o senhor ganha mensalmente do projeto Renovação Liberal ligado ao MBL? R$2.000 por mês. Desses R$2.000 que o senhor ganha por mês do MBL, existem ajudas de custo para outras ações e atividades tocadas pelo senhor? Paguei a passagem para vir aqui hoje com o meu bolso. No dia 16 de abril, Não, foi R$500. Você sabe a passagem que eu paguei? No dia 16. Ela tá fazendo pergunta ali? Você sabe a Vamos passagem quanto eu paguei na se passagem? ater, Que é no o... dia 16 de Tá abril, agressivo Que é com o mulheres, boleto? né, senhor? Que é o Gabriel? boleto? Vamos, deputada Sâmia, vamos se ater, vamos No ter dia tranquilidade 16. para dar continuidade à sessão. no dia 16 de abril, Vamos. no dia 16 de abril, quem que pagou a passagem do senhor para Brasília? Foi de carro. Eu falei, eu vim com os Ubers, que eles me convidaram para vir para cá. No dia 16 de abril, então, o senhor Eu veio vim de carro para Brasília. Do Rio de Janeiro. E o recurso utilizado, então, foi tem filmagem custeado pelos disso. Ubers. Sim. Ou seja, eles é que propiciaram o recurso O carro para era que o senhor deles. viesse. O carro era deles. Quem era esse Uber, então, no Foram qual o senhor vários. veio no carro? Foram mais de 20 Ubers que vieram junto. Foram uma carreata de Em Ubers que que vieram. carro o senhor veio? Essa é a minha pergunta no dia 16 de abril, para chegar aqui no dia 16 de abril. O carro do cara que eu vim junto. Qual era o nome da pessoa com quem o senhor veio junto? A pergunta é objetiva. Rômulo Sanches. Rômulo Sanches. O senhor Rômulo Sanches, presidente, relator, é importante que ele seja ouvido também pelo Conselho de Ética para comprovar aquilo que está sendo dito aqui nesse momento pela testemunha. Pergunta, testemunha. No dia 16 de abril, então, o senhor vem de carro. Quando o senhor chega na entrada da Câmara dos Deputados, a quem que o senhor solicita entrada? A que gabinete? Quem autorizou a sua entrada no espaço da Câmara dos Deputados? Gabinete da Adriana Ventura, do partido que eu sou filiado. E que eu fui candidato. Presidente, então temos um problema, relator. Porque na informação que consta e disponibilizada pela Polícia Legislativa ao Conselho de Ética, a informação não bate. Porque a informação que foi remetida ao Conselho, e eu pergunto, inclusive, se é fato, para que não cometamos aqui nenhuma injustiça, é que a autorização, ou a solicitação de autorização dada pela testemunha tinha sido do gabinete do deputado Nicolas Ferreira. O meu? Não lembro disso. Então, presidente, relator, peço então que essa informação que foi repassada ao Conselho de Ética possa ser devidamente avaliada. Inclusive, estou aqui, meu advogado, doutor André Maimone, me passa a informação objetiva de que a autorização não tinha sido dada pelo gabinete da deputada Adriana Ventura. Eu peço, presidente, peço ao relator que a deputada Adriana Ventura seja chamada ao Conselho de Ética para dar essa informação, assim como o deputado Nicolas Ferreira. E vou deixar esse documento, que está no processo, mas vou deixar a vossas excelências para que possam avaliar, porque podemos estar diante de um caso evidente de mentira. Mentira? Por parte Porque da eu testemunha. citei pro senhor que eu...
Eu fui citar... Testemunha, mas já tem Não, mas no começo nas perguntas do relator, eu não expliquei que eu estava decidindo com o pessoal do se eu ia no gabinete do Eduardo Bolsonaro ou do Nicolas Ferreira? Você vai ter um momento ainda para fazer as suas respostas. Deputado Glauber, pode continuar. Presidente, a minha pergunta foi objetiva. Eu não estou falando de outros momentos em que eventuais gabinetes a testemunha possa ter ido. Eu não lembro qual foi o Eu estou gabinete. perguntando, ao chegar à Câmara dos Deputados, a que gabinete solicitou a entrada. Pelo que eu lembro, acho que foi pelo da Adriana Ventura, porque eram E a mais de 20 testemunha, Ubers. então, diz que tenha sido ao gabinete do deputado Adriano. Eu estou com um documento que demonstra que não foi o que aconteceu. Sigamos. O senhor disse que é pago pelo MBL e que hoje não tem uma outra atividade profissional. O senhor tem ou já teve alguma empresa em seu nome? Recebi dinheiro por isso? Não. Não foi a minha pergunta se recebeu dinheiro por isso. A minha pergunta é, o senhor tem ou já teve alguma empresa Eu em cheguei, seu a abrir, nome? eu cheguei a abrir um MEI, mas não coloquei pra frente nem nada, não recebi dinheiro por isso. Esse MEI era para desempenho de que atividade? Era pro dinheiro que eu recebo de rede social, do YouTube e tudo. O senhor hoje se sustenta financeiramente também através dos vídeos que faz para as redes sociais? Alguns vídeos pagam, outros não, porque política é extremamente desmonetizada nas redes sociais. Tanto é que, se você for puxar os gastos que eu tenho, ou custos que eu recebo do YouTube, R$1.000 que eu tirei no último mês. Atualmente, a sua rede social está desabilitada em alguma plataforma? Não foi isso que eu disse. Eu disse que... Eu estou perguntando, é outra pergunta. Então, eu estou respondendo. Estou perguntando se a sua rede está desabilitada em alguma plataforma. Se está desabilitada no Instagram, no Facebook, no Instagram TikTok... Instagram não paga nada, que paga é o YouTube. Essa não é a minha pergunta. Eu Eu vou tô repetir a respondendo. pergunta. Hoje, no dia de hoje, a sua rede está desabilitada em algum dos seus canais? Pra receber dinheiro? Não. Se está desabilitada, se está fora do ar. Não. Que eu saiba, não. No TikTok, não? Está desabilitado? Não sei. Não sabe? Não sei, tem que olhar, ué. Pode ter desabilitado e agora, não sei o que você está falando. Voltemos então, presidente. No dia 16 de abril, o senhor publicou um stories, onde tinha uma foto do Congresso com a palavra missão e um emoji com a mão na boca, denotando segredo. A justificativa oficial é que o senhor teria vindo tratar do projeto de motoristas por aplicativo. Nesse caso, qual é o motivo da publicação dando a entender que existia uma missão secreta? Eu estava ajudando eles. E ninguém sabia disso. Eu vou repetir a pergunta, presidente. Se o senhor disse vir tratar de um projeto que era em defesa dos motoristas por aplicativo, o porquê de um emoji, Porque não tinha sido uma publicado. foto do Congresso Nacional dizendo se tratar de uma missão Porque não, secreta. porque não tinha sido publicado e avisado que eu tinha vindo aqui por causa desse motivo. Então a missão secreta seria a defesa Ajudar dos os trabalhadores motoristas por aplicativo. É. Fazer política, deputado. Fazer política. Isso seria secreto? Seria um segredo? Se eu não avisei a ninguém, isso, de certa forma, era secreto. É bem razoável essa explicação e, evidentemente, evidentemente a minha afirmação contém ironia. Vou continuar a fazer as perguntas. É só puxar os meus posts anteriores Não e era, ver... eu vou continuar as Eu perguntas. estou respondendo a pergunta que o Não senhor era fez. a primeira É só vez. puxar as postagens anteriores e ver se eu postei alguma coisa avisando que eu viria para Brasília. Eu não fiz isso. Não era... Uma outra pergunta. De que gabinete o senhor tirou aquela fotografia? Do gabinete do Kim Kataguiri. Deputado Kim Kataguiri. Não era a primeira vez que o senhor atacava, xingava. Inclusive no meu retorno ao Largo da Carioca, onde presto contas todas as segundas-feiras, aproximadamente 2 meses depois do homicídio do meu cunhado, lá estava o senhor. Provocando. Pergunta objetiva. Quantas vezes você já foi atrás de mim munido de equipamento de gravação? Não lembro. Porque a conta que o senhor cita não é verdade. Tanto é que o senhor coloca na conta o dia que eu encontrei o José Genuíno e, ocasionalmente, você estava junto. Não foi para questionar você. E foi engraçado porque foi algo que não era nada relacionado ao senhor e o senhor colocou o seu assessor para me agredir. O Fábio Gripe, né? Que é Mas a uma testemunha de mentira, defesa. mas vamos seguir. Vou repetir a pergunta. Por que é mentira? Vou repetir a pergunta. Quantas Ele vezes... pode falar que eu estou mentindo? Quantas Tem vezes... prova disso? Quantas vezes... Eu vou pedir silêncio, por gentileza. Não tem, não. A senhora não tem o direito de se manifestar. Ele é testemunha, ele está respondendo as perguntas. Se continuar, eu vou pedir para esvaziar a sala. Eu fiz esse apelo inicialmente e vou pedir mais uma vez. Aqui nós temos que ouvir o deputado Glauber Braga e ouvir a testemunha. Vou repetir a pergunta. Quantas vezes o senhor foi ao meu encontro munido de gravador e de filmagem? A quantidade de vezes que você falou, eu não sei. Não sei O quantas senhor não sabe dizer quantas vezes fez Não. isso. Então, Como encontro com vários outros eu deputados. vou reformular a pergunta. Se o senhor não sabe quantas vezes fez isso, me leva a imaginar que não foi uma única vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. O senhor, inclusive, perdeu as contas da quantidade de vezes que foi ao meu encontro munido de gravador. E aí vem a próxima pergunta. Dia 4 de outubro, e é uma pena que a gente não possa, presidente, mas eu respeito, apresentar o vídeo nessa sessão, eu estava conversando com outras pessoas e fazendo campanha eleitoral
quando mais uma vez ele chega. O vídeo vai ser apresentado no Conselho. Antes disso, numa roda de conversa no Largo da Carioca, ele faz uma transmissão ao vivo e chega com um grupo ao Largo da Carioca, onde eu presto contas. Além das vezes em que ele já fazia isso, fez por mais 2 vezes depois da campanha eleitoral. O episódio que ele cita, de uma lanchonete, eu entro na lanchonete, ele estava dentro da lanchonete, e eu fui cumprimentar o comerciante dono da lanchonete, pedido por uma eleitora nossa. E a gente tinha combinado antes, vamos tomar um suco? O que eu ia fazer? Por conta da presença dele sair da lanchonete, permaneci na lanchonete e dialoguei de forma amistosa com o dono do comércio. Então eu vou refrescar a memória do senhor. O senhor não sabe, mas nós sabemos. Fora as 2 vezes depois do processo no Conselho de Ética, foram outras 5 vezes. Até agora foram 7 vezes em que o senhor, munido de gravadora de câmera, vai ao meu encontro fazendo todo tipo de ataque. Ataque não, questionamento, como eu faço. Deixa ele formular a pergunta e o senhor responde depois. Naquele dia, inclusive, aqui, nós nos encontramos no corredor e o senhor, ironicamente, ri e fala, tudo bem, deputado? E aí começa uma discussão. E não precisa de muita versão, tem filmagem de tudo, o que aconteceu naquele dia. Mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é a seguinte. O senhor nega e diz que é mentira que tenha dito para Fábio Gripe, assessor do meu mandato, coordenador do meu mandato, e existe um boletim de ocorrência sobre o caso, o senhor nega que tenha dito, abre aspas, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, fecha aspas. O senhor diz que é mentira. Como o senhor sempre foi munido de gravador aos atos de provocação, a minha pergunta é, esses arquivos de áudio e vídeo já foram todos destruídos ou o senhor guarda esses arquivos de áudio e vídeo? Eu não tenho posse desses arquivos. Esses arquivos estão na posse de quem? De quem fazia a edição. Quem faz a edição? Um garoto que trabalhava comigo que não trabalha mais. Como é o nome do rapaz que trabalha contigo e não trabalha mais? Pedro. Pedro. É. O Pedro recebia para fazer esses vídeos? Não. Fazia Boa parte gratuitamente. das pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam de graça. Fazia gratuitamente o É. Pedro. O Pedro então gravava esses vídeos gratuitamente. E todo o material acumulado desse período tá com o Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Não sabe? Ué, ou como não que eu vou está? saber? Tem que perguntar pra ele, não é pra mim. Os materiais eram do senhor. A Sim. pergunta é, eles estão com o Pedro, estão Não, os com o senhor, ou estão com uma outra os pessoa? celulares não são meus, né? Eu não tenho posse de tudo. Como é o nome completo do Pedro? Mas de qualquer forma, O senhor sabe o nome completo do Pedro? eu reafirmo o que eu disse. É mentira isso. O senhor sabe o nome Eu completo nunca do Pedro? ameacei. Posso responder? Não, porque eu nunca... a minha pergunta não foi essa. Mas você já está tinha falando que eu estou dito- mentindo? Eu já tinha dito previamente que o senhor afirmava que isso não era verdade. Então a minha pergunta Mas não é muito sobre fácil isso. quando o senhor a diz minha que eu estou pergunta é objetiva. Se o senhor tem, então, os equipamentos de gravação, de vídeo e de áudio, já que em todas as intervenções estava munido de equipamento de gravação. É mentira minha que o senhor estava munido nos momentos que foi ao Largo da Carioca de equipamento de gravação por dentro da camisa? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Eu pergunto ao senhor, então, qual é o sobrenome do Pedro? Pedro Souza. O senhor pode disponibilizar o nome do Pedro para que o Pode. Conselho de Ética faça contato com o Pedro Pode. para saber se tem Pode. esses vídeos? Pode. E que esse material possa chegar ao Pode. Conselho? E vai chegar na conclusão que eu nunca disse isso. Eu nunca ameacei a mãe de ninguém. Então, o senhor afirma Afirmo. que o Afirmo. Conselho de Ética vai receber o material disponibilizado Não, que pelo vai Pedro. entrar em contato com ele, eu vou passar o contato pra ele e vai perguntar pra ele. Presidente, eu quero afirmar a Vossa Excelência que se o integral desses vídeos e áudios chegarem ao Conselho de Ética, vai estar lá. A ameaça que ele fez ao assessor do meu mandato, dizendo, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Eu solicito ao Conselho de Ética que possa fazer a solicitação, primeiro porque é muito estranho. O material que é dele não está mais com ele. Não é material meu. Está com alguém que fazia as suas gravações. Mas como o material não está mais com o senhor, nós solicitamos então que esse agente que fazia as gravações e editava seja solicitado então, porque tem lá toda a gravação. Há 45 anos, Israel tomou territórios árabes na Guerra dos 6 Dias. Nossos repórteres mostram agora como é viver em cidades divididas por muros e barreiras policiais. De cima do Monte Scopus, em Jerusalém, é possível ver como a cidade está cercada pelo muro. Nos últimos 10 anos foram construídos mais de 700 quilômetros que separam israelenses e palestinos. Há 45 anos, os territórios árabes foram diminuindo. Hoje restaram apenas 22% da Palestina histórica. Na Cisjordânia, há mais de 200 assentamentos israelenses. Postos de checagem e barreiras foram erguidos nas cidades e nos campos. O motorista de táxi, Mohamed, diz que viver por aqui é como estar numa prisão. It's like a prison. Quase todos os assentamentos judaicos são construídos em cima de morros, ao lado de vilarejos palestinos
como esse aqui do lado. Desde 1967, mais de 500 mil colonos já se mudaram e invasões como essa continuam a acontecer e comprometem qualquer negociação para um futuro acordo de paz. O ministro da Autoridade Palestina diz que a ocupação tem que acabar e acredita que pode haver um acordo. Hoje ainda é possível, amanhã talvez não, diz. Em 1917, a Declaração Balfour foi feita por um parlamentar inglês para o Barão de Rothschild, um judeu sionista banqueiro, dono de um dos maiores bancos do mundo até hoje. Eu achei engraçado ninguém ligar a invulnerabilidade de Israel, que já violou não sei quantas normas de segurança da ONU, já foi condenado, já foi denunciado e não acontece nada, não tem uma sanção em cima de Israel. E eu não vejo ninguém ligar isso ao poder financeiro que representa Israel. Rothschild exigiu a criação de Israel em cima da Palestina. Eu peguei o mapa de 1942 e o mapa de Israel tinha o nome Palestina, não existia Israel. Era Palestina. Hoje, quando se fala assim, não, os palestinos têm direito ao seu território. Cara, eles tiveram o território roubado, eles foram confinados numa fração mínima do território. Isso foi um país roubado, com beneplácito da ONU e com apoio das grandes potências armadas, com bombas nucleares. De onde vem esse poder todo, se não é da área financeira? Se não é dos seus grandes banqueiros sionistas? Porque o sionismo nasceu na Europa. Ali naquela região da Palestina, da Jordânia, ali sempre viveu judeu. Tem uma população judaica lá, mas não é branco europeu. Os judeus europeus têm até um nome para eles. Hajidim, não sei como é que é o nome. Mas foram eles que trouxeram a necessidade de tomar o território palestino. Antes de 1946 ou 7, quando saiu realmente a declaração, o reconhecimento do Estado de Israel, antes, os próprios palestinos estavam dizendo que os judeus iam tomar e expulsar eles da terra deles. Teve uma revolta, teve uma guerra, e eles perderam, porque não tinham armamento à altura para encarar o poder da Inglaterra na época, que aquilo ali era um mandato inglês. Então foi uma armação feita em torno dos interesses sionistas banqueiros. É preciso botar banqueiros na parada, porque são bancos que dominam o mundo. A partir de cima, a casta dos banqueiros também é piramidal. Esse banqueiro judeu, ele tem o banco dos bancos. Eu ouvi falar, é difícil até de acreditar. É um banco que só tem contas de outros bancos, não tem pessoa física. Imagina o poder desse banco no mundo. Eles estão metidos em indústria de armamento, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de transporte, em tudo que é tipo de produção no planeta, eles estão enfiados. Então eles dominam tudo. É preciso perceber isso. E aí nego vem, mas como é que se muda isso? Mudando a própria visão de mundo, mudando a própria mentalidade, mudando os próprios valores. Vendo a vida de forma diferente do que ela é apresentada por um modelo de escola que ele é empresarista, ele prepara competidores. Ele não prepara seres humanos para integrarem uma sociedade cujo objetivo é a harmonia social. O objetivo abstrato da humanidade é alcançar uma coletividade harmônica onde não haja abandonados. Mas uma sociedade sem abandonados não concentra riqueza. Esse é o problema. Para concentrar nesse nível riquezas e poderes, é preciso uma sociedade desigual. É preciso uma sociedade alienada, é preciso uma sociedade desinformada, desinstruída, e é preciso de miséria. Porque a miséria é um elemento de chantagem para o trabalhador aceitar qualquer condição de exploração, sem direitos. Então, é tudo armado. E essa mesma armação leva a gente para uma vida frustrante, com objetivos falsos. O objetivo mais comum de vida é ficar rico. Não tem excesso de riqueza para todo mundo. Não tem. Aliás, o que é um rico se não é uma ilha cercada de pobre por todos os lados? Tudo quem faz para ele é pobre.
Por isso que eu digo, é preciso consciência popular, é preciso chamar o povo para o debate, é preciso levar conhecimento para a população. É preciso parar com essa mania de querer organizar os trabalhadores. Os trabalhadores se organizam, não da forma politizada da academia, porque eles não têm informação para isso, eles não têm conhecimento para isso. Carmen Lúcia, presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma coletiva de imprensa na noite de ontem, avaliando o segundo turno das eleições. O posicionamento dela, de uma maneira geral, é ressaltando a normalidade do pleito e o êxito da Justiça Eleitoral em realizar a votação. Imaginar que um país que faz uma eleição de 5.569 municípios num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dá o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. O que a Justiça Eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois da eleição, responde juridicamente. Será dada a resposta juridicamente. Quando perguntada sobre os crimes eleitorais, em especial o cometido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ela responde com ênfase que o caso será julgado com celeridade. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, esta é uma impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Nós estamos dando o resultado de uma eleição de 33 milhões de eleitores nas urnas, 2 horas e 15 minutos depois do início de fechamento das urnas. Acho que realmente um caso significa apenas um atestado do êxito da Justiça Eleitoral. Um caso de 51 municípios com mais de 30 milhões de eleitores, convenhamos que é uma justiça que funciona muito bem. Depois ela ressalta como funciona o procedimento da Justiça Eleitoral para tratar denúncias. Desde 2021, que o ministro Edson Fachin, então vice-presidente da Casa, ou acho que como vice-presidente ainda, criou a assessoria especial de combate de enfrentamento à desinformação. Todas as denúncias que chegam, e o número que eu apresentei foi esse, neste caso para o CIAD, que é o Sistema de Alerta contra a Desinformação, quando chega é encaminhado ou para a Polícia Federal, ou para uma Polícia Estadual, se for o caso, ou para o Ministério Público, para se dar o tratamento. E hoje nós temos, pelo CIAD e também pelo Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, nós temos o retorno de como ele está indo. Este processo está sendo investigado, isso aqui não é caso, é uma duplicidade de notícias sobre uma desinformação, é este que é o processo, o fluxo deste processo quando se tem um indicativo ou uma notícia de desinformação. Todos estes alertas, eles recebem aqui um tratamento e um encaminhamento, para que a gente saiba se aquela desinformação é verdadeira, se o conteúdo foi retirado. Às vezes ele é retirado de imediato, por exemplo, quando se trata de uma plataforma, e, portanto, não há mais o que ser feito. A busca é exatamente de impedir a desinformação, prevenir novas desinformações, daí a criação do repositório, que tem exatamente agora este objetivo, de incluir matérias que já foram objeto de um tratamento e, portanto, o juiz poder fazer isso automaticamente, nem precisar de chegar aqui em outros tempos. Então, o que nós temos hoje é um sistema que é o sistema de alerta, o assessoramento específico de enfrentamento à desinformação, que faz o encaminhamento de todas as notícias que chegam, o tratamento dado pelas instituições competentes, porque se trata em parte de investigação, em parte de necessidade de um Ministério Público verificar se é caso de denúncia e, se for, claro, ao processo que segue aí
a tramitação regular do processo penal ou do processo penal eleitoral. Mas quando perguntada, mas enfaticamente, sobre o caso em específico, ela diz que não pode falar com detalhes do mérito de processos em aberto. Mas esse caso, ministra, até pela abrangência, preocupa também o tribunal? Um caso como esse em São Paulo? Que a gente teve hoje envolvendo o candidato Boulos, dessa possível fake news. Se já foi judicializado, eu não posso falar sobre nada que tenha sido judicializado, sinto muito. Depois disso, ela comenta os dados levantados pela Polícia Federal e outros órgãos e comenta outros pontos que marcaram as eleições de 2024. Confira alguns destaques. Esses valores que foram citados, que são da Polícia Federal, 21 milhões no primeiro turno e depois 51 milhões, são recursos que foram apurados em operações e que não necessariamente são de crimes eleitorais, ligados a crimes eleitorais. Foram operações da Polícia Federal feitas durante um período que tinha a preocupação de ser muito mais efetiva todas as forças de segurança e a operosa Polícia Federal, exatamente porque estávamos num período em que a gente não queria intromissão nem a possibilidade de haver intervenção de um poder econômico espúrio, criminoso, no processo eleitoral. Então, nós não temos, a Justiça Eleitoral ainda não tem nada a respeito disso. Isso é apuração decorrente de uma investigação que, se vier a bom termo, será levada ao Ministério Público e aí é que chegará. A Justiça Eleitoral, o Judiciário não deixa de dar respostas a crimes. Nós estamos no Estado de Direito, quem praticar ilícito eleitoral ou penal não eleitoral, responderá por isso. Mas nós estamos nessa fase, então não há nada a ser feito. Quanto à minha preocupação manifestada, era com todo tipo de violência, muito mais aquela que é insidiosa, porque passaria sem que a gente visse. Por isso eu constituí um núcleo que se voltou exatamente a examinar se haveria intervenção, especialmente de facções criminosas que pudessem eventualmente querer interferir, quer com financiamento de campanhas, isto também está sendo apurado e a Polícia Federal tem colaborado como uma das forças realmente que muito contribui. Mas nós não temos dados, que essa é a primeira vez em que a gente volta o olhar da Justiça Eleitoral para isso, com dados de um núcleo específico, olhando como se passa, para que a gente veja se houve a tentativa, por exemplo, de indicação de candidatos, se houve financiamento, e isso tem uma sequência, e também tudo que for apurado será dado a público. Nós continuamos trabalhando e este núcleo é um núcleo permanente que continua atuando. Muito obrigada pela sua pergunta. Nós temos os dados de hoje mais genéricos. Genérico que eu digo, como se fosse um recorte de todo o Brasil, o que não permite saber exatamente em cada local como foi a abstenção. Nós tivemos isso no primeiro turno e eu até cheguei a me manifestar sobre isso. É preciso que a gente agora, e é o que nós vamos fazer, nos debruçar sobre os números, porque em alguns lugares, por exemplo, Amazonas, onde nós tínhamos tanta preocupação em razão da estiagem que fez com que as estradas que são rios não mais existissem, por óbvio, porque em alguns locais até a madrugada do dia anterior nós estávamos preocupados no acesso tranquilo de todos as eleitoras e eleitores aos locais, e nós tivemos ali o menor índice de abstenção do que a gente já tinha apurado antes. Ou seja, ali funcionou este recado dado, porque talvez a nossa preocupação também fosse maior. Em alguns locais houve aumento. Agora nós tivemos hoje uma abstenção, pelo menos do que a gente consegue apurar nesta noite, maior, que a gente também vai ter que apurar em cada local. Houve município em que teve 16%, houve município com 30%. Houve fenômenos climáticos, por exemplo, Porto Velho hoje de manhã teve chuva intensa. Então, o eleitorado que normalmente vai de manhã teria que ter ido à tarde, mas aquele que, por exemplo, fosse voto facultativo, nós, os mais velhos, com mais de 70 anos, não temos que obrigatoriamente votar. Isto desanima, isto leva a não ir, isto foi pouco divulgado, que a acessibilidade seria tranquila. Em alguns locais, por exemplo, em Pernambuco, nós temos, inclusive, ônibus ou vans que vão buscar. Isto foi divulgado amplamente em todos os lugares, então nós temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. Com relação à abstenção, portanto, nenhuma dúvida, a
um aumento de abstenção no segundo turno, e isso também foi verificado dessa vez. Em 2020, que foram as últimas eleições municipais, as mais recentes, nós tivemos quase 31%, pelo menos até aqui está dando entre 28% e 30%. Mas em alguns locais houve diminuição, em outros houve aumento. Nós vamos então verificar, estudar e ver o que a gente precisa de fazer para aperfeiçoar. Sobre as resoluções e o tratamento de como é que nós vamos fazer para frente, nós vamos ter que trabalhar inclusive com os dados, porque uma eleição municipal como essa, o interesse da pessoa é muito mais objetivo, concreto, e a proximidade também, na maioria dos municípios brasileiros, faz com que enganar, fraudar, dissimular, desinformar é mais difícil, porque a pessoa tem uma objetividade muito maior para fazer suas escolhas e, portanto, mantém a sua liberdade para garantir seus interesses. Tivemos em 20 estados da federação, em 51 municípios, o segundo turno das eleições para a escolha dos prefeitos e vice-prefeitos. A primeira eleição terminou no município de Belém do Pará, às 17h30, praticamente na mesma hora em que nós tivemos também a eleição de outros municípios. Basicamente, portanto, o final do processo começou às 17h30, quando o primeiro prefeito eleito de capital veio desse segundo turno. Nós tivemos em votação 97.392 urnas, além das de contingência. Em alguns lugares não teve nenhuma substituição, e onde houve substituição de urnas foi 0,12%, portanto, muito menos do que no primeiro turno. Tivemos algumas denúncias de desinformações. Basicamente, recebemos de 4 de junho até hoje 5.234 alertas no sistema de desinformação, e no sistema que criamos este ano, SOS Voto, nós recebemos 3.463 informações sobre desinformações que estariam sendo aplicadas. Nós tivemos um número de denúncias de irregularidades menor do que a média nas últimas eleições, especialmente no primeiro turno. Sobre boca de urna, por exemplo, foram 202 de denúncias recebidas nesse dia. De denúncias no aplicativo Pardal, 339. O número de ocorrências em alguns locais foi irrisório, em alguns locais 0. A Polícia Federal registrou, por exemplo, de todos os municípios onde houve segundo turno, e faço questão de dizer que foram mais de 33 milhões de eleitores que poderiam comparecer às urnas, nós tivemos 8 inquéritos, um total de ocorrências de 23 nesse dia, o que significa que foi uma eleição como devem ser todas as eleições, num clima de tranquilidade, de absoluto respeito às pessoas. As pouquíssimas ocorrências, como eu disse, que aconteceram, são de mais de 30 milhões de pessoas nesse dia, na mesma hora, nas ruas, nessas 51 localidades. Portanto, o que tem que ser o exercício regular de um direito e de um dever em relação aos outros, e um direito que se exerce de maneira livre e pacífica. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as desinformações como foram tentando recriar, inventar, fraudar dados para compelir eleitoras e eleitores, é algo fora do comum, fora da regularidade democrática. No Estado de Direito, quem erra responde por estes erros, mas o exercício do voto é um exercício de um direito fundamental. Portanto, a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos, e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver
com sossego, com alegria, segundo as conveniências e as ideias que cada um tenha. Eu quero agradecer de uma forma muito especial nesta noite, em primeiro lugar, as juízas e os juízes eleitorais que trabalharam não apenas no dia de hoje, mas trabalharam incessantemente desde o início do processo eleitoral, basicamente em todo o período dos 2 anos desde a última eleição, mas de uma forma mais específica e objetiva, desde junho deste ano, aos mesários, quase 2 milhões de mesários que nos ajudaram no primeiro e no segundo turno, colaborando de uma maneira muito comprometida e responsável para que nós tivéssemos este final de eleição no início de noite com tanta tranquilidade. Agradecer mais uma vez, penhoradamente, às servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral, modelos de servidores públicos que trabalham o tempo todo com total empenho, dedicação, até o limite de suas forças para que o eleitor pudesse não pensar sequer que haveria algum problema. O aumento da acessibilidade, o atestado que se passa de que todos aqueles que podem votar devem votar e não devem ter qualquer tipo de desassossego em relação a isso, é fruto do trabalho das servidoras e dos servidores da Justiça Eleitoral brasileira. Portanto, meu muito obrigado. E, mais uma vez, também eu agradeço à imprensa brasileira. Os profissionais da imprensa colaboram o tempo todo, quer advertindo para eventuais falhas ou dúvidas que ainda remanescem, comparecendo, divulgando, informando, discutindo, também exemplo de uma imprensa livre e, como nós temos repetido, não há democracia sem um judiciário independente e sem uma justiça livre. E é isso que nós estamos apresentando ao Brasil. A Justiça Eleitoral brasileira funcionou para que esses resultados de hoje fossem apresentados e a imprensa, juntamente com o Judiciário brasileiro, trabalharam para que isso acontecesse, para que cada cidadão brasileiro recebesse a informação de que ele precisa de maneira correta, coerente com a veracidade dos fatos. Eu agradeço mais uma vez, em nome da Justiça Eleitoral. Amanhã nós recomeçamos os trabalhos, até porque o trabalho é incessante. Nós, portanto, continuaremos agora com a preparação de relatórios, recebendo os relatórios dos tribunais regionais eleitorais, que serão compilados e apresentados em data previamente marcada, também para que em público nós tenhamos o que aconteceu nessas eleições, todos os números relativos a essas eleições, quais os aperfeiçoamentos que nós alcançamos, quais os dados que ainda nós precisamos de deter e analisar para o aperfeiçoamento, para que as próximas eleições de 2026 corram no mesmo clima de tranquilidade, quase, como alguns disseram, de monotonia. Cheguei lá, ministra, não tinha fila, não tinha confusão, não tinha nada, entrei, voltei e fui para casa. Que monotonia? Pois é, nós queremos a monotonia democrática para depois todo mundo ir para casa, poder ter a sua casa, com a sua família, com seus entes queridos almoçando. E é exatamente isso que nós queremos e desejamos, que sejamos capazes de propiciar ao povo brasileiro. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por tudo que fizeram e continuam fazendo por este Brasil democrático, com eleições que sigam sendo sempre tranquilas, serenas, de acordo com a lei. Muito obrigada mais uma vez. Cabaré pegando fogo. Vocês se lembram que os deputados queriam pautar aquele projeto de lei de anistia dos golpistas? Pois é, o Lira acabou com a festa. Por quê? Ele só receberia apoio da esquerda, apoio do governo para o candidato dele, caso a anistia não tenha a possibilidade de ser pautada. Pelo jeito, pelos resultados, a gente vê que nos bastidores eles já chegaram a um acordo. O Lira tirou de pauta, ele colocou para baixo do tapete, eles vão agora discutir o assunto. É nada. É só para cair no esquecimento, para não ficar feio para eles. Mais uma derrota bolsonarista. E por que isso aconteceu? Porque Bolsonaro mostrou que não tem capacidade de delegar votos a ninguém. Bolsonaro foi o maior perdedor dessas eleições e ele não tem
o poder de transferir votos. E eles caíram na real que Bolsonaro está derretido, não tem mais a capacidade de influenciar nas votações, e agora todo mundo começou a chutá-lo. Bem, Lira é um. Vejam que na CCJ, a presidente da mesa também não falou nada sobre isso, só disse que não está perdido, tal, não criticou. E agora me veio Caiado e chutou o Bolsonaro nas partes baixas. Você vê que são todos aproveitadores, né? Que eles sempre levaram na boa, o Caiado sempre abraçado com o Bolsonaro, sempre levou numa nice. Agora, de repente, quando ele viu que o cara não tem mais força, facada nele. Todos estão virando as costas para o bolsonarismo. E, portanto, não é mais importante se votar anistia aos golpistas. Bolsonaro que apodreça na cadeia. Estamos pouco nos lixando para ele. Que eles vão mudar até o discurso, eles vão ficar mais mansinhos agora. Pessoal, mas o que o Caiado falou, vocês têm que ouvir isso daqui. Olha, eu tô imaginando, pelo arrogante que Bolsonaro é, como ele recebeu essa entrevista do Caiado. Tristeza deles, alegria nossa. Vamos pra cima. Antes de começarmos, só esclarecendo que a primeira reunião com pauta única do PL da anistia foi cancelada. E foi cancelada devido a um ato já amplamente divulgado pela mesa e pela imprensa, de que o projeto da anistia foi criado, então, uma comissão especial pela mesa da Câmara. E desta forma, a partir dessa decisão da presidência, a partir do momento que se cria uma comissão especial, se revoga o despacho anterior e o projeto, então, não está mais na CCJ. Só esclareço isso porque, devido a vários pedidos, né, mesmo após o despacho, muitas pessoas vieram nos procurar com o intuito de voltar a pautar o projeto, mas o projeto, então, não se encontra mais na CCJ. Dessa decisão não cabe recurso, então, esperamos que tramite o quanto antes, porque a nossa expectativa era que fosse aprovado na comissão e fosse para o plenário. Desta forma, ele fica na comissão especial e aí vai depender agora dos partidos indicarem os membros para ter designação de relator e o seu trâmite, audiência pública e tudo mais. Então, falo isso, mas de nossa parte esperamos que seja aprovado quanto antes, porque há muitas famílias, muitas pessoas que vêm falando das injustiças que sofreram. Então, só feito esse esclarecimento, damos início, então, à nossa reunião de hoje. De uma maneira muito tranquila, eu queria só, antes de começar a formalmente ler, o que eu queria, nesse momento, colocar, expressar. Eu queria agradecer a presença dos deputados que vieram aqui. A princípio, não estava nada combinado da presença de nenhum parlamentar, seria uma fala minha, de um posicionamento do deputado Arthur, eventualmente e temporariamente presidente da Câmara, e queria agradecer a presença de todos que estão aqui junto deste comunicado que eu queria fazer à imprensa de uma maneira muito respeitosa. Então, para não cometer nenhuma falha, isso vai ser lido e vai ser entregue para todos, para que possam fazer as suas matérias com bastante exatidão, tá? E cumprimentar aqui o meu candidato. Muito obrigado, gente. Falsos dilemas ideológicos. A gente precisa baixar isso, ninguém aguenta mais. Foi uma conversa chata, cansativa, enjoada. As pessoas acham que de repente eles são professores de Deus, né? Tem que ser assim, tem que falar desse jeito, se não for assim, ser comunista, se não for assim, você vai ser condenado. Então, quer dizer, sabe, essas coisas cansaram, sabe? Totalmente surpreendido, do dia para a noite. O Bolsonaro e um senador dele aí, o Wilder, chegaram aqui em Goiás e falaram, olha, aqui o candidato em Goiânia é este, o candidato ali em Aparecida é este, o candidato aqui em Anápolis é este. Quer dizer, veja, eu nunca vi isso na minha vida. Porque você não faz uma construção de uma eleição majoritária que você não tem a responsabilidade de apresentar pessoas experientes, porque você vê que hoje a eleição,
Não é eleição como antigamente, não. É uma eleição que hoje o eleitor analisa se aquele candidato tem as condições que ela exige para assumir aquele posto. E, de repente, tá certo? Eles imaginaram que apenas o 22 era suficiente, sem se preocupar com quem estava ali atrás daquele número. Isso aqui, na verdade, é a frente do número, não é? E eles colocam como sendo acessório a pessoa. E que o número é o capaz de poder ganhar as eleições todas, porque todo mundo vai votar no 22. As coisas não são assim. Eu diria a você que levam a ele esses números, tá certo? E, de repente, ele se acha nessa condição de poder impor um... Agora, eu tenho uma história de vida, não é um cidadão que vai dizer o que eu sou. Eu sou pelos meus 40 anos na vida política. Não é ninguém que vai denegrir a minha imagem. Eu tenho credibilidade moral, intelectual para governar e para fazer política. Tanto é que eu mostrei que eu sei ganhar eleições, tá certo? Diferente dele, eu ganho eleições, eu ganho eleição na minha eleição de reeleição no primeiro turno, quem mete em Goiás, eu ganho eleição para prefeito em Goiânia, que há 40 anos, 36 anos não se ganhava um governador, um prefeito de Goiânia. Eu sei trabalhar política porque eu sou um do diálogo. Eu vou buscar um candidato que tem credenciais para aquilo que o povo deseja, não é o que eu quero. Se você falar, mas o Sanders faz parte do seu grupo político, não fazia. Mas o Sanders é lá o seu braço direito. Então não era. Era aquilo que a Quali mostrou. Então eu sou um sujeito que eu sei fazer política com inteligência, com racionalidade. Eu tenho a certeza que agora, talvez ele, depois dessa derrota que ele sofreu aqui na nossa casa, e a segunda derrota, a primeira ele lançou um candidato contra mim para governador, eu bati neles no primeiro turno. Agora eu bati neles no segundo turno. Então, eu acredito que agora ele esteja em condições de poder acordar, cair a ficha, respeitar as lideranças estaduais e saber que não vale a pena vir com a total deselegância só com Lula. Eu converso, eu sou homem do parlamento, vocês me conheceram lá. Eu sei respeitar cada um, o pensamento de cada um das pessoas. Agora, eu sou um homem que sou democrata na essência, eu respeito o resultado das urnas, eu respeito o resultado do painel do Congresso Nacional. Eu sou um homem que é assim que eu fui criado. Que lapada! Gostaram da lapada? Fiquem com Deus. Pessoal, eu queria abrir com essa indignidade que foi a entrevista do Bolsonaro hoje à tarde, né? Falou ali que o Lula deveria ter coração para assinar a anistia dos golpistas e não sei o quê. Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso? São pessoas humildes. Bem, a gente viu que esse projeto de lei da anistia dos golpistas voltou para a estaca zero hoje, né? Ele estava já na CCJ, ia ser votado hoje, provavelmente aprovado, e aí ele ia direto para o plenário, para votação. E aí, a Camila Bonfim da Globo, ela revelou que isso aí, na verdade, não é o fim do projeto, e na verdade a gente não estava entendendo nada. Olha só, a anistia golpistas é bode na sala para negociar outros benefícios aos presos do 8 de janeiro. Lira negociou com o PL antes de atrasar a tramitação e, na prática, pode ter criado dificuldades para vender facilidade. Ou seja, trocar o projeto, esse projeto que anistiava 100% os golpistas, por outro projeto que aí vai ter benefícios que reduzem ali as penas dos golpistas. Vejam só um trecho da reportagem dela. Se engana quem pensa que esse gesto aí do Arthur Lira de atrasar o projeto, de voltar o projeto da anistia dos golpistas para estaca zero, que isso foi feito por um lado só. A negociação também envolveu o PL, que concordou com o gesto. Segundo deputados ouvidos pela Camila Bonfim, o acordo foi firmado diretamente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com o ex-presidente Bolsonaro e com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline de Tone. Ninguém foi pego de surpresa, foi tudo costurado. Agora vem a parte mais importante. A avaliação política do lado da direita foi que o reinício da tramitação traria benefícios ao próprio texto da anistia. No formato atual, que ia ser votado hoje na CCJ, era um projeto muito radical, inconstitucional e colocaria Hugo Mota em uma saia justa, o que poderia levá-lo a perder o apoio do PT na disputa para a presidência da Câmara. Mais do que isso,
Se fosse aprovado na Câmara, os deputados avaliam que o projeto não passaria no Senado. Ou seja, o texto virou um bode na sala. Uma dificuldade que, a depender da negociação política, pode virar uma facilidade nas próximas semanas. A ideia é envolver até o STF para, ao longo do debate, conceder alguma atenuante aos golpistas em troca do arquivamento desse projeto que dava a anistia total dos golpistas. Então vamos ver o que vai acontecer com isso aí, tá? Mas o fato é que a batalha não está vencida, né? E a questão aqui foi até dada no Valor Econômico hoje. Eu queria só chamar a atenção que essa matéria foi divulgada às 2 horas da madrugada, na virada de segunda para terça-feira, tá? E que só de manhã que o Lira convocou ali a essa nova comissão que vai discutir e retardou, né, o andamento do projeto. Então vejam que o Valor Econômico estava bem informado, porque ele dizia, com 12 horas de antecedência, que Lira quer solução de meio termo para anistiar golpistas. E aqui eles descrevem exatamente o que aconteceu 12 horas depois. Bem, o Bozo falou outras coisas sobre esse projeto. Não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da elegibilidade do que a liberdade das pessoas. Mas isso está na mesa de negociação? Você conversa, né? Poxa, na mesa é igual um namoro, né? Você conversa tudo, vou casar, a gente conversa, vai ter filho, não vai ter filho, vai morar onde, o que você tem, o que você não tem. Qual foi a resposta que você teve? Num namoro você tem quase tudo sim, tá? Ou não é? Ou você namorou diferente de mim? Então tá indo bem. Eu só queria observar que é exatamente o contrário do que ele disse. Ele falou que é menos importante a elegibilidade dele e mais importante a liberdade das pessoas. É exatamente o contrário. E ele tá preocupado com a elegibilidade dele. E que se dane aquelas pessoas lá. Bem, eu só queria, pessoal, comentar que nessa entrevista, saiu aqui no O Povo, né, o principal jornal lá do Ceará, Bolsonaro confirma que Ciro Gomes apoiou o André Fernandes e diz querer conversar com o pedetista. Então tá aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa terça-feira, dia 29, que a estratégia de não aparecer na campanha de André Fernandes, a prefeitura de Fortaleza, foi sua. Ele também confirmou que o ex-presidenciável Ciro Gomes estava apoiando a campanha do bolsonarista. O jornalista do O Povo, João Paulo Biagi, acompanhou o momento. Abre aspas pro Bolsonaro, a estratégia foi minha, não dele. Abrindo o jogo aqui, começou o Ciro apoiando o André Fernandes, a esquerda apoiando. Se eu fosse lá na reta final, poderia atrapalhá-lo. Então deixei ele ficar livre, leve e solto, explicou durante a entrevista coletiva. Bem, já tá tarde, né, pessoal? 10h04 da noite dessa terça-feira, nesse momento que eu falo com vocês. Então, eu até buscar a imagem, não sei o que, ficaria muito tarde a divulgar. Amanhã eu trago a imagem do momento da coletiva em que o Bolsonaro falou essa questão aí do Ciro Gomes. Eu acho lamentável porque o Ciro Gomes fez parte aí do campo da luta contra a ditadura militar e etc. Então, a gente deveria aqui se lembrar, por exemplo, da postura do Fernando Henrique Cardoso. Em 2022, colocada ali a questão, olha, bolsonarismo tentando dar um golpe de Estado, o Bolsonaro fez a carreira dele defendendo a ditadura militar. Então, nesse momento, se esquece as divergências que acontecem dentro da democracia. O Fernando Henrique foi um grande adversário do Lula dentro da democracia. Mas agora nós não estamos mais discutindo com pessoas do campo democrático. Agora em 2022, né? Era Lula versus Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro já é do campo da ditadura. Então, o Fernando Henrique entendeu esse momento e apoiou o Lula. Né? Então, eu acho impressionante ver o Ciro Gomes apoiar um sujeito que não é do campo democrático. É um sujeito que está aí respondendo a golpe de Estado e etc. Enfim, foi uma coisa absurda, né? Só para fechar, pessoal, hoje, sobre economia, né, o dólar bateu 5,76, é o maior valor desde 2021. Isso veio, né? O Haddad está tendo reuniões direto são várias reuniões, e o Haddad está apontando para o Lula, olha, se nós não tomarmos alguma medida para reduzir o aumento da despesa, e uma medida robusta, tá? Não é congelamentozinho de alguma coisa temporário, não. Alguma coisa mais estrutural. Nós vamos perder o controle da situação. O Haddad falou isso. O Haddad já também lavou as mãos, já disse, olha, tá na mão do Lula, ele tá lá com o cardápio de medidas. E vamos ver o que vai decidir. A Simone Tebet também falou no Valor Econômico na mesma linha que o Haddad. Os dois estão alinhados nessa situação. Vamos ver o que vai acontecer, se o Lula vai anunciar alguma medida robusta, né? Não sei se há alguma coisa relacionada aos pisos constitucionais de educação e saúde, né, o reajuste desses pisos, talvez tirar essa vinculação à receita que existe hoje e colocar a vinculação à inflação, a correção da inflação, mais algum percentualzinho. Enfim, vamos ver o que o Lula decide, tá? Ou se vai querer mexer na questão do salário mínimo, ou desvincular o salário mínimo dos benefícios do INSS, sei lá, tem várias medidas na mesa do Lula, vamos ver o que ele vai fazer. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa,
tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade. Pessoal, abrindo o vídeo desse dia 28 de outubro, a gente ainda digerindo os resultados eleitorais de ontem, eu queria primeiro mostrar a canalice, né? Alexandre Garcia, bolsonarista fervoroso, colocando aqui Fortaleza, 50,35 versus 49,65. Num caso assim, que falta faz uma recontagem manual de votos. Por que eu tô chamando isso aqui de pilantragem? Porque poderia ser até uma, digamos, uma desconfiança legítima e etc. Mas é pilantragem, porque quando vem, por exemplo, Albílio Brunini ganhou lá em Cuiabá, numa disputa apertada, não tão apertada quanto a Fortaleza, mas uma disputa apertada, não aparece um canalha sequer para argumentar, para desconfiar do resultado, para nada. Quando o bolsonarista se elege para tudo aí no Brasil todo, inclusive para presidente da República, né, em 2018, aí ninguém dá um ar, né, fala um ar. Mas quando eles perdem, vem esse discurso que também foi feito pelo Bruno Engler, como está na tela aí, dizendo que o sistema político podre, que ele perdeu, né, num sistema político podre, corrupto e canalha. Antigamente um negócio desses me chocava, hoje não mais, né? Ou seja, um sujeito que nunca trabalhou de verdade, né, assim, trabalhar iniciativa privada ou no setor público, por concurso público e tal, nunca. E o indivíduo vem, tem 27 anos, só teve esse emprego aí de deputado estadual, que ou seja, um emprego do sistema, ou seja, ele trabalha ganhando dinheiro público e vem dizer que o sistema político é podre e não sei o que e tal, e ele é parte do sistema, né? Mas enfim. E eu queria chamar a atenção que o que eles querem, e é intencional isso, porque o Alexandre Garcia viveu esse período, ele tem essa memória, tá? Eu mostrei aqui 20 de outubro de 1994, um esquema de fraude eleitoral, ainda com voto de papel, numa escala tão monstruosa que tiveram que anular a eleição toda lá no Rio de Janeiro, tá? E eles querem reintroduzir a contagem manual, e não vem dizer que é só uma conferência não, porque é o seguinte, se tiver divergência da conferência da urna eletrônica com o sistema manual, o que vai valer no fim é a recontagem manual. Então o que eles estão querendo é reintroduzir no Brasil a contagem manual, tá? E a contagem manual é isso aqui, tá? 20 de outubro de 1994. A votação foi comprometida por quadrilhas responsáveis pela adulteração de votos em branco e de boletins de urna. De acordo com o levantamento do TRE, em 42 das 117 zonas eleitorais do estado do Rio de Janeiro, o número de votos em branco para deputados foi inferior a 10%, quando na média nacional é de 17%. Isso indica que nessas zonas, os fraudadores preencheram os votos em branco em determinados candidatos, né? O voto estava lá em branco, e eles pegaram a cédula da pessoa e preencheram um nome, fizeram um quadradinho ali no nome de um candidato. A eleição foi imoral, foi ilegal e atingiu proporções gigantescas, afirmou o corregedor regional eleitoral Paulo César Salomão. Isso aí é uma das fraudes possíveis, tá, pessoal? Porque a principal, na verdade, é você extraviar malotes com votos em papel de áreas que você sabe ali, por exemplo, no interior do Nordeste, que você sabe, por exemplo, tem 80% de voto, às vezes 90% pro Lula, é uma região historicamente que tem ali cerca de 80%, 90% pro Lula. Você extravia, diz que pegou fogo, que, enfim, que não vai ter jeito de recontar, taca fogo onde está o depósito desses votos. Você pode fazer, o voto no papel, ele dá várias opções de fraude. É por isso que esse pessoal se incomoda tanto com o voto eletrônico. Ainda sobre a eleição de ontem, tá aqui no Globo, derrota pessoal. Bolsonaro perde embate com Caiado e Ratinho Júnior, e PL ganha apenas 2 de 9 capitais no segundo turno. Então tá aqui, ó, Márcia Ribeiro Dias, cientista político e professora da Unirio, dizendo o seguinte: onde o Bolsonaro comprou a candidatura, perdeu. Houve uma tendência de rejeição à polarização e mais focada em forças locais. E tá aqui na sublegenda, né? Cabo eleitoral. Bolsonaro se empenhou diretamente em BH, Goiânia e Palmas, né? Bolsonaro se empenhou pessoalmente nessas três. Inclusive, ele passou a votação lá em Goiânia, né? Que era a que ele mais aguardava. E os candidatos do Bolsonaro nessas três cidades perderam. Agora, do lado da esquerda e tal, realmente a grande derrota foi São Paulo, né? Porque eu vi até que 10 vezes mais cara do que 2020, a campanha de Boulos apresenta resultados semelhantes. Em 2020, a campanha do Boulos teve um orçamento de 7,5 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, agora em 2024,
a campanha do Boulos recebeu 81 milhões de reais, né? Foram 44 milhões de reais vindos do PT, né, do fundo partidário ligado ao PT, e mais 36 milhões do PSOL. Então se esperava mais dessa campanha. Foi uma campanha que, além dessa quantidade de dinheiro, ainda teve... O Lula entrou, né, de cabeça. Lembrando que o Lula ganhou do Bolsonaro em 2022 na cidade de São Paulo. E o adversário também era um adversário mais fraco, né? Um adversário que não tem uma carreira política tão expressiva assim. Virou prefeito por conta que o prefeito acabou falecendo durante o mandato e tal. Ainda teve a crise da Enel e tal. Então, assim, foi realmente um resultado pífio. E aí, pra fechar, pessoal, eu queria mostrar a confusão do Valdemar, né? Valdemar, na CNN, na semana passada, disse que, sim, a anistia a Bolsonaro será condição para o apoio do PL na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e também na presidência do Senado. Aí vem o Valdemar hoje, olha que entrevista confusa que ele dá pra Globo News, chamou os golpistas de golpistas, né? Pô, você tá querendo fazer um projeto pra anistiar o pessoal, você não pode chamá-los de golpista, né? Ou seja, ele meio que abre o jogo, é uma coisa... Vou colocar aqui, vocês tirem suas próprias conclusões. E o quanto desse projeto de anistia, que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação, está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara? Não, veja bem, nesse processo eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Mas depois pode ser uma janela para... É uma janela, podemos fazer, é a nossa intenção, é estudar uma maneira de fazer. Uhum. Mas nós queremos o seguinte, nós vamos pedir para que eles toquem a anistia para frente para valer. Uhum. Ou então, para facilitar a vida deles, que ele converse com o ministro Alexandre. Mas isso faz parte Vocês estão condicionando o apoio ao candidato à sucessão do Lira a esse apoio, a esse projeto? Nós queremos que eles apoiem, mas eles apoiam. Eu não vejo problema disso, não. Não tem dificuldade? Hã? Não tem dificuldade? Eu não vejo dificuldade nisso, não. Não vejo dificuldade Agora, nenhuma. essa anistia, presidente, não tem a ver, essa que o senhor está falando, não tem a ver com inelegibilidade de Bolsonaro, que é outra coisa. É que outra já coisa. Foi condenado pelo TSE. Por isso que nós temos que fazer, para mim, tem que ser outro projeto ou emenda constitucional, por causa que nós temos um processo em andamento. Nós não temos como... Ele não foi julgado ainda. Então, nós temos um processo em andamento. Agora, pessoal do 8 de janeiro, nós já sabemos, é 17 anos para todo mundo. Então, nós podemos aliviar isso aí. Quem sabe nós podemos fazer um entendimento nisso. Agora, o processo do Bolsonaro é outro processo. Como eu disse, isso aí vai totalmente na contramão da entrevista que ele deu na semana passada na CNN. Que ele disse que o projeto do Bolsonaro era esse mesmo aí, da anistia. O Reinaldo Azevedo fez um texto dizendo que essa confusão do Valdemar, ela é proposital. Tá? Porque, na verdade, o Valdemar ele quer o Bolsonaro fora de 2026. Só que ele não pode dizer isso abertamente. Então, ele quer criar uma situação em que o Bolsonaro fique de fora, mas que ninguém perceba que ele trabalhou por isso. É mais ou menos essa a questão. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade. Querendo paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso? São pessoas humildes, não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da elegibilidade do que a liberdade dessas pessoas. Mas isso está na mesa de negociação? Você conversa, né? Poxa, na mesa é igual um namoro, né? Você conversa tudo, vou casar, a gente conversa, vai ter filho, não vai ter filho. Mas nós nunca tivemos um presidente que exaltasse o nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, Pai. Deus tenha misericórdia, Pai. Não é questão de opinião. É questão do futuro. Bom dia, pessoal. Dia 21 de outubro de 2022, Olinda, Pernambuco. Ayrton, que está aqui. A gente hoje firmou uma aposta que me pertence em cima dessa BMW. Para você ver a noção como tá. Jailton é o dono da BMW, petista, e
que eu sou bolsonariano. Firmou aqui, em papel averbado. Então, domingo, dia 30, Bolsonaro sendo presidente, eu sou dono dessa BMW. O povo é ingrato. Se eu fosse Bolsonaro, eu ia lá no Nordeste e buscava a água inteira. Eu ia lá e buscava água e deixava eles sem água. E tomara que eles morram de fome. Golpe militar, era o que eu queria. Tomara, Alexandre de Moraes, vem aqui me buscar, que eu tô doida pra enfiar a faca, não sei rodar. Não vou desligar. Mas eu quero pedir muitas desculpas pra quem se sentiu ofendido. Eu não quis ofender nordestino, sulista, eu não quis ofender ninguém. Ricardo, o motivo dessa manifestação? Nós queremos um Brasil melhor. Não tá bom? Nós queremos um Brasil melhor. O que está acontecendo? Você quer um Brasil melhor? Nós queremos um Brasil melhor, velho. Nós queremos um Brasil melhor. Você vota em Bolsonaro por quê? Eu voto em Bolsonaro porque ele defende drogas, ele defende aborto, ele defende a prostituição, ele defende o que não presta, ele defende. Não permanecer na presidência da República. Veja lá. Passarinho, vou arrastar a minha bunda aqui em frente ao Bar da Maria até a saída do asfalto. Qualquer um que se esforçar pode ganhar dinheiro e ficar rico nessa sociedade. Eu ouvi só essa frase. E aí eu ouvi e falei assim, mesmo? Já viu esses caras botando asfalto na rua, com aquele rodo de madeira, respirando querosene num calor do caralho, cheirando aquele gás? Você acha que ele não está se esforçando ou você acha que ele está ganhando muito dinheiro? Os outros pintores simplesmente viraram as costas e saíram todos, mano. Ficou só eu e o cara. Aí ele, pá, você é comunista? Falei, não, cara, não, mas isso é conversa de comunista. Falei, não, até conheço gente comunista, já vendi arte pra comunista, entendeu? Eles têm um outro pensamento, mano. Se você perguntar pra qualquer um deles se eu sou comunista, eles vão dizer que não. Eles têm uma linha, eles são devotos de São Marx. É outra história, sacou? Mas pra eles, mano, eles não sabem o que é comunismo. Não sabem o que é, virou um xingamento, velho. E não é. É uma classificação pra uma pessoa que adere a um modo de ver a sociedade que propõe um modo de transformar a sociedade. Minha gente que tá aqui embaixo fazendo confusão, só sobe quem tem pulseira verde. Por favor, não vai subir, não adianta. Só vai subir quem tem a pulseira verde. Pra que essa briga aí, meu filho? E agora, minha gente, eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês, porque nesse momento eu vou convidar para fazer um uso... Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Quem diria que o hino composto para combater a ditadura militar se embalar os bolsonaristas no domingo na Avenida Paulista. Nas flores, descendo o canhão. Vem, vamos embora, que será? Não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo André? Geraldo André. Não era contra a ditadura esse hino, hein? O poder dos influencers bolsonaristas estava lá. Essa, a trans de direita. Se manifestar, existir, lutar, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. Ditadura não. Xandão foi preso. Decretada a prisão do Xandão. Olha aí, tá vendo? O Xandão foi preso! Preso, bandido! Xandão foi preso! Xandão foi preso, pô! Deu no zap! Os OVNIs já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de corpo. Quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma, patriotas, calma! Ou não, você não quer descer, você vai descer! Você vai descer! Tranquilos, o Exército já aceitou nosso pedido de intervenção.
parar não, porra! Corre! Atenção, gente. Olha o que eu vou ler aqui, tá? Foi pedido agora, através do senhor Wilson Gorossaula, prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Movimento passivo. Não tem violência, não tem gangue de LGBT. Eu quero saber o que está acontecendo para poder ter a manifestação. A televisão perdeu o crédito. Eu quero um Brasil melhor. Mas por quê? O que está ruim? Explica pra gente o teu crédito. Nós queremos um Brasil melhor. Mas quem está no poder não é o Bolsonaro? Comunicado de última hora, com provas de fraude eleitoral em mãos pela Auditoria do Exército, STM, dá ao ministro Alexandre de Moraes 72 horas para explicar a manipulação jurídica do STE das eleições de 2022.